Verão do Boto dizendo que o foco principal é o Campeonato Brasileiro. Legal, né? Lembrando que época, né? É temporada. Né? Porque essa coisa de priorizar mundial, isso é maluquice. Priorizar mundial, um torneio que você vai jogar 3 jogos. Tem uma chance de passar. Acho que até é razoável, né? Fala, galera, saudações. Vamos ver aí, né, o que a imprensa, né, tá falando do José Boto, né? José Boto, né? O português que veio para reinventar o futebol do Flamengo ou não, né? E para ele, né, o mais importante é o brasileiro, né? Assim como os europeus enxerga, né, em cada país, né, enxerga ali o seu campeonato, né? O principal campeonato é o campeonato ali nacional, né? No caso aqui o Flamengo, né? O José Boto falou que o foco dele vai ser o Brasileirão. E será que ele vai tirar algumas competições de fora, né? Com a Libertadores, né? Copa do Brasil, né? Lembrando que na gestão do Landim, o Landim, né? A sua gestão deixava bem claro que era as Copas, né? E deixava um pouco de lado o Brasileirão, né? Vamos ver, vamos conferir aí, né? Aí o jornalista, né? A mídia paulista, né? Vamos ver, vamos conferir. Verão do Boto dizendo que o foco principal é o Campeonato Brasileiro. Legal, né? Lembrando que época, né? Temporada. Né? Quem jogou muito L-Foot, né? Lembro da época, é verdade. O L-Foot, o grande L-Foot. E é normal. Não é Libertadores? Não, faz parte do pacote, mas até para você planejar, é óbvio, e é pro Flamengo, é pro Saquarema, para todo mundo, é o campeonato, não é no caso específico do Saquarema, mas enfim, é o campeonato por pontos corridos. Você consegue planejar um campeonato por pontos corridos. O campeonato de mata-mata eliminatório já é mais complicado, então nenhuma novidade. Mas eu gostaria de entrevistar mais uma do Boto. E esse ponto aí é uma coisa que sempre nos últimos 4 anos tem sido polêmico dentro do Flamengo, né? Nos últimos 4 campeonatos brasileiros, de verdade, o Flamengo não brigou para ser campeão brasileiro. Em 21 ficou ali atrás do Atlético, mas na verdade nunca chegou. Em 22 o Palmeiras foi melhor que todo mundo, uma campanha excelente. Em 23 nunca brigou para ser campeão. Quando o Tite chegou ali era aquela esperança do tipo, nunca brigou. E em 24 fez um primeiro turno na briga e por decisões do próprio Flamengo acabou saindo da briga e no final não brigou para ser campeão brasileiro, né? Na reta final não estava brigando. Então assim, acho que é um ponto interessante esse recado, porque é o principal campeonato do país e desde 21 o Flamengo às vezes negligencia o Campeonato Brasileiro por conta de Copa do Brasil e Libertadores. Se você estiver bem no Campeonato Brasileiro, você vai estar forte na Libertadores. Não tem como. E acho que na bola dividida entre Copa do Brasil e Brasileiro, uma coisa que o Flamengo fez sempre, ou quase sempre de 21 para cá, cara, pra mim não tem cabimento você priorizar a Copa do Brasil no lugar do Brasileiro. O Brasileiro é o mais importante, é o campeonato mais importante do país. Então, assim, para mim, acho que esse é um grande recado. O Mundial faz todo sentido. Para um clube sul-americano, pensar em priorizar o Mundial, acho que não faz. Porque, assim... porque falar isso, né, é algo que a galera normalmente evita, né? Mas ele foi sincero. Mas você está dizendo que o clube sul-americano não tem chance. Chance, irmão, no futebol, pode. Porque o futebol pode qualquer coisa pode. Mas não é provável. Não é provável. Já diria o Gil. Pode ser que aconteça. Mas, então assim, acho que o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro mesmo, e a Libertadores você vai medindo a tua temperatura, e a Libertadores é de mês em mês, então de repente você tá lá, passou para as oitavas, aí você joga as oitavas, só no mês seguinte você vai jogar as quartas, então você tem que focar ali, você tem que estar bem no Campeonato Brasileiro. Então acho que eu gosto muito dessa disposição do Boto, que ele já tinha falado isso antes, né? na coletiva de apresentação. Mesmo porque quando você larga muita mão do Campeonato Brasileiro, pode acontecer o que aconteceu com o Atlético, né? Sim, o Atlético Mineiro. Você é semifinalista, vice-campeão, e no outro ano não disputa. Duas, né? Então, e disputa a última rodada para não ser... Exatamente. Ser rebaixado. Porque o Brasileirão ele condiciona também que vai ser o seu próximo ano. Exatamente.
Condiciona toda a próxima temporada também, né? E é algo que o torcedor do Flamengo ficou pistola aí nas últimas épocas, né? Já que o Flamengo meio que abdicou do Campeonato Brasileiro e o planejamento do Boto deixa claro que o Campeonato Brasileiro é importante. No Brasileirão 2024, assim... o Tite acatou o que a diretoria queria, desculpa, mas não dá pra você ser líder do campeonato. O Flamengo era líder do campeonato. Foi jogar no Morumbi com 4, 5 de reserva. Desculpa, pô. Desculpa, isso não existe, cara. Em nenhum lugar do mundo você joga com um time reserva sendo líder, ou metade do time reserva sendo líder do campeonato, porque vai ter a Copa Nacional. Desculpa, pô. Isso não existe. Pelo contrário, você é líder do a Campeonato galera Brasileiro. usa os reservas na Copa. Exatamente. Você é líder do Brasileirão, não se poupa, cara. Você é líder do campeonato. Mas o Flamengo poderia ter perdido pro São Paulo com os reservas. Poderia, claro que poderia. Com os titulares. Mas, com titulares. Poderia, lógico que poderia. Mas, cara, é recado. É recado que você passa pro grupo. A partir do momento que você, líder do campeonato, poupa 4, 5, o próprio grupo fala, consciente ou inconscientemente, não é o mais importante. Então, assim, uma decisão pra mim estapafúrdia. Poupar sendo líder do campeonato, desculpa. Se não tivesse, não faria a menor diferença. Não falou nada de importante, nada relevante. Foi uma coletiva claramente que foi feita pelo Flamengo para tentar aproximá-lo da imprensa, criar um contato. Ele brincou com essas situações e tudo, para mostrar que ele não é um cara sisudo, que ele pode ser um boa praça, humanizar a relação. Então foi uma coisa que, se não fosse transmitido, fosse só entre os jornalistas ali, os influenciadores, a turma que foi lá ontem, daria no mesmo. Não falou nada de importante de cara, ele falou que é um direito que ele tem, que não fala sobre contratação. Ele até falou, se ficarem mandando mensagem perguntando de contratação, não vou responder, problema nenhum. Então é um direito que ele tem, claro, né? Porque essa coisa de priorizar mundial, isso é maluquice. Priorizar mundial, um torneio que você vai jogar 3 jogos, tem uma chance de passar, acho que até é razoável, né? Vai jogar 3 partidas, tem o Chelsea, tem o Esperança da Tunísia, e qual outro time? Nem lembro qual outro time, são os 3 times da chave do Flamengo lá. Enfim, mas tem chance de passar, de conseguir chegar na fase seguinte do mata-mata lá do Mundial de Clube. Depois vai chegar uma hora, vai ganhar Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, vai ganhar desse pessoal. Você não pode jogar uma temporada imaginando que você vai superar esse tipo de adversário. O Leão do México, outro time. Não tem como você planejar dessa maneira. Você tem que pensar no mundo real. O mundo real brasileiro, Libertadores. E o brasileiro é a competição que te dá, calendário, o tempo todo. O outro é o mata-mata. Mata-mata, você pode estar super bem no campeonato, chegar lá um dia. O Palmeiras ganhou o Brasileiro 2022 com muita autoridade, 23 com uma arrancada no final, e nos 2 anos foi eliminado da Copa Libertadores, mas veio super bem ali no Brasileiro, especialmente 22, e ganhou. Foi bicampeão brasileiro dessa maneira, 2 títulos seguidos. Acho que ele está falando é isso, você tem que trabalhar em função da competição de regularidade. As outras têm várias questões. Uma contusão do jogador muda o curso da história. Se o Pedro não tivesse machucado no treino da seleção, talvez o Flamengo avançasse contra o Peñarol. Perdeu 1 milhão de gols nos 2 jogos. No primeiro, então, se o Pedro estivesse em campo, será que ele não faria pelo menos 1 ou 2 gols ali? Não seria pequena possibilidade. Então, uma lesão, uma expulsão precoce, muda tudo no mata-mata. É isso que ele está dizendo. Eu acho que está certo e está afinado com o que o próprio presidente do clube falou já, da importância ao Campeonato Brasileiro, que eu acho que é uma obviedade até. E na Copa você vai com um time que pode. Isso que o Vampeta estava falando, se você pegar as escalações do Liverpool até chegar na semifinal contra o Tottenham, certamente ele pôs time reserva. Agora na semifinal ele bota um time mais encorpado. É isso que tem que ser feito. O Flamengo vai jogar a Copa do Brasil, põe um time B. Primeira fase, segunda fase, chega numa reta final, na semifinal, aí você pensa, quem consegue jogar aqui? Os titulares, esse monta o time, porque aí é outra situação, você está perto de um título, aí você vai tratar de outra maneira. Está saindo o Fabrício Bruno, aí tem que ver quem vai ser, vai ter que ser o jogador da base, mas vão contratar um zagueiro certamente, seria esse zagueiro, e o Ayrton Lucas. No meio campo. Esse Ayrton Lucas pode ser o outro que está botando aí no... E tem um Vinha machucado ainda que volta mais adiante, mas hoje seria o Ayrton. Aí no meio campo ele tem o Everton Cardoso, ele tem o Alan, ele tem o Alcaraz, aí ele tem o Bruno Henrique, ele tem o Plata, ele tem o Michael. Caramba, cara, não dá pra montar um time e jogar a Copa do Brasil com esse time? Eu acho que ainda tem o Lohan, Matheus Gonçalves, os meninos todos lá. Não dá pra jogar a Copa do Brasil? As primeiras fases com esse time? Claro que dá. Claro que dá. Aí você vai mesclar um ou outro ali e tal. E aí, o que é minha força máxima hoje? Esse 11 aqui, isso vai no Brasileiro. O cara que tá suspenso. Suspenso, machucado, tudo. Aí você vai administrando e vai tocando. De repente o cara tá suspenso no Brasileiro, joga na Copa do Brasil.
Na Inglaterra você cumpre suspensão, é tudo junto, né? Tomou cartão na Copa, vale para o campeonato, suspensão, o calendário. É, o calendário. Vale tudo. Aqui não, você tem suspensão na competição. Então, se o cara tomou um cartão amarelo no jogo brasileiro, de repente tem um jogo da Copa do Brasil, ó, você não vai jogar domingo, joga quinta-feira aqui pela Copa do Brasil. Ok, beleza, um titular. E assim você vai levando, mas prioriza o brasileiro. O elenco permite isso. O elenco do Flamengo e de outros clubes aí permitem isso. Então, o que ele está falando não tem nada demais, não. Por isso que eu disse, ele não falou para mim nada assim de muito espetacular, não. Para mim, tudo que ele falou ontem foi até meio óbvio. Até meio óbvio. Mas aqui, Ô Mauro, até passando por Piperno, é o óbvio, mas que não acontece no Brasil, né? Porque a gente falou aqui, ó, Flamengo priorizou Copa há vários anos, Grêmio priorizou Copa há vários anos, Fluminense priorizou Copa há vários anos, Atlético Mineiro priorizou as Copas, o São Paulo priorizou as Copas. Não acontece essa obviedade no Brasil, né? Não, eu digo óbvio em relação ao que eu penso. Eu acho óbvio. Tá. Eu acho óbvio que se pense assim. E esse cara, ele é um português. Ele vem pra cá pensar igual a esses brasileiros? Não, ele tem que trazer uma outra mentalidade. Que é uma mentalidade mais adequada. O Jorge Jesus falava isso. Galera, é isso aí, ó. Mauro César tá coberto de razão, né? Quando fala da prioridade às competições, né? Da prioridade ao Mundial, gente. Vamos ser bem sinceros, vamos cair na real, né? O Mundial é muito difícil, né? Quando você vai jogar contra os europeus, né? Eu acho muito difícil. Eu vou dizer que é impossível. Impossível não é, né? Mas que é difícil, né? Eu queria muito ver o Flamengo numa final. Eu pensou o Flamengo numa final jogando contra um europeu, contra um Real Madrid, contra o Manchester City. Nossa, seria muito bom, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? A gente tem que cair, nós temos que cair para a nossa realidade, que é o Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. São as competições que nós temos muita chance de ganhar, né? E como o Mauro César falou aí, concordo, né? O José Boto, ele quer dar prioridade à competição nacional, né? Quer dar prioridade ao Brasileirão, coisa que o Landim, né, de sua gestão, não dava chance, né, para tentar buscar o Brasileirão. Galera, tô indo lá, né? Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo, galera, que é muito importante, né, para o engajamento, né? Galera, tô indo lá. Isso aqui é Flamengo. Valeu, fui.